Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma aula para os alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de Minas Gerais, PET Minas Gerais, semana 1, Momento de um Corpo, professor Rogério Terra, tá? Então, o que acontece? Quando você tem, vamos para o exemplo da vida real, né? Você tem um parafuso, você tem uma chave e você quer girar esse parafuso, tá bom? Então, o que acontece? Você faz aqui, você exerce sobre a chave uma força, tá bom? No caso, ela tem sentido para a direita. A ação dessa força vai gerar aqui um torque, tá bom? Esse torque vai fazer com que esse parafuso comece a girar no sentido que a força está impondo sobre ele. Corpo rígido. O que é um corpo rígido? PET volume 4. O PET volume 4 tratou do momento linear e do movimento circular uniforme. Agora vamos estudar sobre o momento de uma força e suas aplicações. Isso aí a gente vai subentender que você já tem os pré-requisitos aí, o conhecimento prévio, para a gente continuar essa caminhada aí. O estudo dos movimentos pode ser diferenciado para partículas e corpo extenso. Também considerado corpo rígido. O corpo rígido é um sistema de partículas agrupadas e que não sofre deformações sob a ação de forças, como um pedaço de metal ou madeira, como a gente viu ali a chave, de boca girando o parafuso no slide anterior, por exemplo. O corpo rígido executa os movimentos de rotação e translação ou os dois movimentos de maneira composta. Momento de uma força, ou seja, torque, rotação, translação, equilíbrio de um corpo rígido. O momento de uma força M, momento, ou torque, é uma grandeza relacionada ao movimento de rotação que um corpo executa em torno de um eixo, quando uma força externa atua sobre ele. O eixo de rotação é um eixo que pode ou não passar pelo corpo. Nas situações que vamos mostrar, esse eixo será sempre perpendicular a um plano, ou seja, ele vai fazer um ângulo de 90 graus. Por exemplo, minha mão está aqui, o pincel está perpendicular em relação à minha mão, ou seja, ele está fazendo um ângulo de 90 graus, isso é perpendicular. Então, o eixo de rotação é um eixo que pode ou não passar pelo corpo. Nas situações que eu vou mostrar, esse eixo será sempre perpendicular a um plano que contém uma face do corpo e também perpendicular à força aplicada. Quanto maior a distância, isso é importante, tá? Essa parte aqui é muito importante. Quanto maior a distância entre o corpo, entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação, maior será a facilidade de girar o corpo. Em português, claro, quem já viu aí ou passou por um posto onde tem borracheiro que conserta, remenda pneu de caminhão, troca pneu de caminhão, a chave de roda de um carro comum, ela é pequena. Se você pegar a chave de roda de um caminhão, tá? Ela é muito maior. Por quê? Olha aqui, ó. Quanto maior a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação, maior será a facilidade de girar o corpo. Considere uma chave encaixada em uma porca, que se pretende girar como mostrado na figura abaixo. Será mais fácil girar. Nós temos o exemplo aqui, ó. Chave encaixada em uma porca para girá-la. A força aplicada no ponto A, mais distante do eixo de rotação, tá? Ponto A, mais distante, eixo de rotação é esse camarada aqui. Ou seja, esse é o eixo em torno do qual a porca vai fazer o movimento, tá? De giro, ou para aperto ou para desaperto. Então, o ponto A mais distante do eixo de rotação. Essa distância aqui, ó, distante do eixo de rotação. É esse ponto aqui que conta.
que passa pelo centro da porca e é perpendicular ao plano da folha. Fará o sistema girar com maior facilidade, tá? Se você, na hora de executar, né, um movimento com essa porca aqui, quando você empunha, quando você segura a chave no ponto A, você vai precisar fazer uma força muito menor para obter o mesmo resultado do que se você segurasse no ponto B. Se você reparar, o ponto B fica na metade do caminho entre o eixo e o ponto A, ou seja, a distância do eixo de rotação até o ponto B é a metade da distância do eixo de rotação até o ponto A. Além da distância D do eixo, o módulo da força também altera o momento de uma força. Deste modo, podemos descrever o momento da força com a seguinte expressão. Então, M é igual a força vezes distância. Então, aqui, ó, M, momento ou torque, é dado em Newton vezes metro. Por que Newton vezes metro, a unidade de medida da força é o Newton, a unidade de medida de distância que está sendo utilizada é o metro. Então, uma dica, sempre que você estiver realizando ou executando, fazendo, resolvendo exercícios, né, que falem, que incluam a unidade de medida de força, que é o Newton, ou momento, você obrigatoriamente tem que passar a unidade de medida, se estiver em centímetros ou milímetros, para metros, porque a unidade de momento ou torque é Newton vezes metro, tá? Então, sempre nos exercícios, geralmente as chaves vão estar com a distância em centímetros e você vai ter que transformar essa distância para metros, né? F de força, D de distância, né? Quem é essa distância? Repetindo, distância entre o eixo e o ponto de ação da força. Eixo de rotação, ponto de aplicação da força. Então, nós temos aqui na figura ao lado, tá vendo um pontinho aqui? Eixo de rotação, esse cara aqui. Distância, no caso desse exemplo aqui, vai ser a distância do eixo de rotação até o local no qual a sua mão está aplicando uma força, tá bom? A aplicação do momento de uma força pode ser vista em ferramentas, máquinas, alavancas e automóveis. O movimento de rotação pode ser acelerado caso o sistema não esteja em equilíbrio. As condições de equilíbrio de um corpo rígido, além da condição que se aplica a uma partícula, que é a resultante das forças externas ser nula. Não é suficiente. Sendo assim, para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, precisa atender às seguintes condições. Então, para você considerar um corpo em equilíbrio, ele tem que atender às seguintes condições. A resultante das forças externas que atuam no corpo deve ser nula, ou seja, equilíbrio de translação. A soma dos momentos, ou seja, dos torques de todas as forças externas que atuam no corpo deve ser nula, equilíbrio de rotação. Portanto, um corpo em equilíbrio deve estar em repouso ou, preste atenção, girando com velocidade de rotação uniforme. Ah, professor, o corpo está se movimentando. Mas se ele estiver girando se ele estiver girando com uma velocidade de rotação uniforme, velocidade angular uniforme, ele é considerado um corpo em equilíbrio. Centro de gravidade, semana 2. Um aspecto importante ao considerarmos o equilíbrio de um corpo rígido em condições de repouso é o centro de gravidade do corpo. Seja qual for a forma do corpo, existe um ponto em